É com o maior prazer que eu estou aqui para apresentar a professora Ceres. A Ceres, na mitologia romana, equivale a Deméter grega, que é a deusa da agricultura, das plantas que brotam, dos grãos, das sementes, do vir a ser da vida que alimenta as criaturas. Provedora da fertilidade da terra, Ceres é o próprio amor maternal. Conta o mito que quando a filha única da Ceres foi sequestrada, ela chamava Perséfone, foi levada por Hades para o seu reino no submundo, a tristeza da Ceres foi tão grande que fez com que a terra toda se tornasse estéril. A dor da mãe obrigou a filha a voltar ciclicamente ao mundo da superfície, restaurando a fertilidade, renovando anualmente as promessas da primavera quanto ao sustento do mundo. Em Ceres, o amor pessoal se expande e se traduz em abundância para todos. O nome Ceres vem de quer, de raiz indo-europeia, que significa crescer, sendo também raiz das palavras criar e incrementar. Bom, correspondendo a seu nome mítico, a Ceres Alves de Araújo vem se dedicando há décadas ao estudo do desenvolvimento das crianças e ao seu atendimento clínico. Ela é psicóloga, pesquisadora, mestre em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de São Paulo, além de acumular uma longa experiência no magistério, formando gerações de pessoas capazes de perceber e afirmar as sementes de vida no desenvolvimento específico de cada um. É analista junguiana pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e membro da International Association for Analytical Psychology, assim como a Ceres mitológica. Sua compreensão do ser humano se associa sempre à profundidade. A Ceres é docente de pós-graduação do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica de São Paulo. Tendo sido anteriormente docente de graduação no curso de Psicologia da mesma universidade e do curso de especialização em Psicoterapia de Orientação Junguiana, coligada a técnicas de abordagem corporal no Instituto Sede Sapiense, sendo neste desde sua fundação até 1988. Eu tenho acompanhado a carreira acadêmica da professora Ceres desde o comecinho. Eu fui sua aluna na graduação, na Faculdade de Psicologia, no Núcleo de Psicomotricidade em 1978. E a Ceres foi supervisora do primeiro caso que eu atendi de uma criança. Eu mesma ainda era quase uma criança. Desde então eu venho aprendendo com a Ceres, renovando sempre, que nem a Perséfone do mito, a admiração pela sua forte consistência teórica, pela clareza do pensamento, pela precisão do diagnóstico. Mais tarde, em 84, quando a professora Ceres começou a dar aula de especialização lá no Instituto Sede Sapiense de São Paulo, eu tive novamente a oportunidade de ser sua aluna e supervisionanda também, num grupo no qual, além da supervisão propriamente dita, ela encorajava a gente a pesquisar os aspectos simbólicos do jogo das crianças. A gente pesquisava o aspecto simbólico de tudo que tinha na sala de ludo. Era o ar, o fogo, a água, não só os brinquedos, mas também os elementos. Ceres nos atendia num grupo grande, que era aflito, inseguro, com diplomacia. E ela acolhia, generosa e tinha muita habilidade em dar a cada um de nós o que cada um precisava ouvir, alimentando assim o grupo todo, com sementes de respeito difíceis de brotar num solo tão ansioso. Primeiro eu vivi, mais tarde aprendi que uma das principais características da Ceres mitológica é a sua capacidade de mediação. Já em 2006, na pós-graduação de Psicologia Clínica lá da PUC de São Paulo, eu tive o privilégio de ser sua aluna mais uma vez, tanto no núcleo de estudos junguianos quanto no de psicossomática. Dessa vez, eram as outras características que se sobressaltaram da Ceres. Era a sua atualização permanente de todos os seus conhecimentos, a exigência da mesma atitude na gente, nos seus alunos, nas pesquisas que ela orienta, além da ênfase na necessidade de comunicação clara e eficiente com os profissionais das outras áreas afins, sempre em parceria interdisciplinar. Seus trabalhos de pesquisa abrangem a área do desenvolvimento humano,
considerado principalmente em seus primórdios. Os estudos se relacionam à gênese do complexo cérebro-mente no desenvolvimento típico e atípico, à luz da teoria analítica, na sua interface com as teorias desenvolvimentistas, ancoradas nas neurociências. Tem sido também uma constante sua preocupação em buscar atualizar os pressupostos e conceitos das teorias de desenvolvimento frente às mudanças da cultura e da sociedade. Em suas publicações, destacam-se os estudos e as pesquisas sobre o autismo, considerado como uma forma atípica do desenvolvimento humano, assim como os estudos sobre resiliência, que é a capacidade humana de se sobrepor à dificuldade. É consultora ad hoc do Conselho Federal de Psicologia no que diz respeito aos testes psicológicos, por seu interesse em buscar medidas para o desenvolvimento típico e atípico, a fim de tornar possíveis os diagnósticos diferenciais e as intervenções cada vez mais precoces. O mito de Ceres conta que ela sempre resistiu às tentações de Júpiter para que fosse morar no Olimpo junto com os outros deuses, escolhendo permanecer perto da Terra, onde a vida germina. Comentando sobre o fato de que muitos profissionais começam a atender as crianças e depois desistem de atender as crianças, a Ceres sempre disse que ia permanecer até o fim uma estudiosa do desenvolvimento, bem pertinho das fontes e que seria uma velha terapeuta das crianças. Por sua clareza, pela organização do pensamento, pela atualização, pela generosidade, pela gentileza, pela diplomacia, Ceres Alves de Araújo se destaca como referência acadêmica em psicologia do desenvolvimento, no mundo junguiano e fora dele. Entretanto, o aspecto mais marcante da sua personalidade acadêmica, o lugar onde a mitologia se revela enquanto destino, é o profundo respeito que demonstra sempre pela autonomia de pensamento e trabalho de cada um dos seus alunos. Pelo fomento e apoio oferecido ao desenvolvimento de nós todos, pacientes, alunos, supervisionandos ou orientandos, pela gestação generosa de pessoas e profissionais que com ela convivem e aprendem, não apenas a teoria fortemente embasada, mas uma atitude provedora de crescimento, a Ceres espalha sementes no seu trabalho e cultiva amorosamente a terra. Ceres, a mediadora entre os mundos, é considerada também a deusa da autoridade. Por isso eu quero agradecer muito a participação dela durante toda a minha vida. Eu nasci em 28 de fevereiro de 1946, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e como a mais velha de uma família de 5. Fui uma criança que teve pais muito amorosos. Passei em Belo Horizonte toda a minha primeira infância e parte dessa segunda infância. Era uma época, para as crianças, muito diferente da de hoje. Brincava-se muito pelo prazer de brincar, sem apelos a rendimentos. O brincar prestava-se, evidentemente, ao exercício de funções perceptivas, motoras e mentais, mas a ênfase não era colocada no produzir. Brincava-se o tempo inteiro e entrava-se na escola muito mais tarde. Eu comecei os estudos primários no Instituto de Educação de Minas Gerais, em 1953, e continuei esses estudos no Externato Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo, em 1955, terminando esses estudos em 1957. A mudança de minha família para São Paulo trouxe uma alteração importante na minha vida escolar. Eu estudava em uma escola que se propunha como uma das primeiras escolas experimentais do país. E aqui em São Paulo, eu fui transferida para uma escola primária das mais tradicionais. Consegui me adaptar, mas precisei combinar duas formas muito diversas de aprender. Depois, eu fiz o ginásio no Instituto de Educação Caetano de Campos, com o objetivo de frequentar a escola normal depois nesse instituto. Essa escola normal era muito afamada na época. Entretanto, eu tinha muito mais facilidade em matemática, então não teria nada a ver com a escola normal. E por isso fui fazer o curso científico. Eu pretendia estudar biologia, pois eu me interessava por genética vegetal e, sem dúvida, muito influenciada pela profissão e atividade do meu pai, que é engenheiro agrônomo. Foi meu pai
o Wilson, que escolheu meu nome, Ceres. Nas vésperas do vestibular, eu tive uma intuição, ou sonhei, de que não seria bom para mim, de forma alguma, ser uma pesquisadora confinada a um laboratório. Por quê? Porque eu era tímida demais e tal ocupação poderia ser um agravante importante a essa timidez. Assim, eu decidi escolher uma faculdade relacionada às ciências humanas. Prestei exames vestibulares ao curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sede Sapiense, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e fui aprovada. Na faculdade, o grande incentivador da minha escolha para trabalhar com crianças foi o saudoso professor Dr. Aim Grunspun, um dos precursores da psiquiatria infantil no Brasil, cujo valor incontestável o fez membro da Academia Paulista de Psicologia. Depois, em 1969, após o 4º ano do curso de Psicologia, eu me graduei como bacharel e licenciada. Nesse ano, eu conheci o saudoso Dr. Peto Sándor, um médico húngaro e psicólogo que muito influenciou na minha vida. Eu passei a frequentar os grupos de estudo sobre a psicologia analítica dirigidas por ele e interessei-me muito a partir de então pela vida e pela obra de Jung. Na faculdade, via-se na época a teoria junguiana de modo muito rápido e talvez superficial. Por quê? Porque a ênfase era dada à psicanálise. Com o professor Sándor, eu aprendi a abordar a teoria junguiana primeiramente como uma filosofia sobre a existência do homem, para mais tarde integrá-la como um sistema de referência para a prática da psicoterapia. No 5º ano do curso de Psicologia, eu me interessei muito pelo atendimento clínico à criança e eu prestei um concurso público para o quadro de estudante estagiário de Psicologia da Secretaria de Educação e Cultura do município de São Paulo e fui aprovada em primeiro lugar. Concluindo o curso de graduação em 1970, eu recebi o diploma de psicólogo e casei-me próximo ao término da faculdade. Me interessei depois pelo atendimento a crianças e adolescentes e por isso fui me inscrever e fui aceita no curso de especialização em Psicologia, Psicoterapia Infantil e do Adolescente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Sede Sapiense da PUC. Meu primeiro filho, Henrique, nasceu logo depois que eu concluí a especialização. A família cresceu com o nascimento de uma filha, Juliana. Casei-me novamente. Meu marido, Sérgio, é também professor e pesquisador, o que permite o partilhar de projetos e sonhos na área pessoal e na área profissional. A família cresceu mais ainda, com o nascimento de 3 netos, Guilherme, Gabriela e Antônio. Na faculdade, eu me interessei muito pelos estudos relativos à integração cérebro-mente. Possivelmente, esse interesse ligava-se às reminiscências do meu desejo antigo de estudar biologia e genética, que eu não pude me dedicar porque eu era tímida demais. Eu não conseguia entender que a psique poderia ser não corporificada, o que era muito enfatizado nas teorias psicológicas dessa época, tem muito tempo isso. Os distúrbios das habilidades motoras, os transtornos psicomotores despertaram muito a minha atenção, levando-me a participar de equipes interdisciplinares para tentar compreender a integração cérebro-mente. Em 1971, passei a atender crianças e adolescentes com problemas psicomotores, que afetavam o aprendizado escolar, em consultório particular junto a Ana Luísa Camargo Garcia, que havia sido minha professora de psicomotricidade na Faculdade de Psicologia. Fui convidada, em 1972, a trabalhar como assistente voluntária junto ao programa de psicomotricidade do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Sede Sapiense da PUC. Depois, nos anos de 1973 a 1975, fui também contratada como professora na categoria auxiliar de ensino, responsável pelo programa de psicomotricidade para o 4º e 5º anos do curso de Psicologia da PUC.
Com o advento da integração dos dois cursos de psicologia da PUC de São Paulo em 1975, eu fui contratada como professora na categoria auxiliar de ensino, pertencente ao departamento de psicodinâmica. Eu era responsável pelo programa teórico do Núcleo 8, Psicomotricidade, e também era supervisora do atendimento clínico deste novo curso de psicologia da PUC. No mesmo ano de 75, fui convidada pela Madre Cristina para integrar o grupo de professores que fundavam o Instituto de Especialização em Psicologia Sede Sapiense, onde passei a dar aulas no curso de especialização em psicomotricidade até 1986 e a partir de 1987 esse curso foi mudado para curso de especialização em psicoterapia de orientação junguiana coligado a técnicas de abordagem corporal. Essa mudança de nome do curso refletia a integração de áreas do conhecimento e de práticas psicológicas que vinham sendo objeto de estudo há muito tempo dos grupos de estudo que eu participava. Meu interesse pelos distúrbios psicomotores das crianças conduziu-me dos estudos das questões relativas à integração cérebro-mente aos estudos da psiconeurologia, da psiconeuroendocrinologia e aos estudos da psicossomática. Assim, paralelamente às atividades como professora, passei a frequentar cursos, grupos de estudo, seminários, simpósios, cujos temas eram relacionados a esses campos de interesse. Fui convidada também para ministrar aulas, dar palestras a estudantes e profissionais de psicologia, pedagogia, medicina e fonoaudiologia. E aí, o contato e o convívio com profissionais dessas áreas me deu muita chance de trocas profissionais. Alargou minha percepção sobre a complexidade do ser humano e me fez ver realmente a necessidade e o valor da multidisciplinaridade no exercício da clínica em psicologia. Por acompanhar a evolução que ocorria nos estudos sobre psicomotricidade em outros países, principalmente na França e na Bélgica, o trabalho em reeducação psicomotora que a gente fazia passou a ser compreendido como uma terapia relacional, que então era chamada terapia psicomotora. Por saber que uma psicoterapia não pode ser definida pelas técnicas utilizadas, mas que sim, ela se define pela linha psicológica que determina os pressupostos teóricos e os princípios da metodologia psicoterapêutica, eu passei a acreditar que as crianças com distúrbios psicomotores poderiam se beneficiar muito mais de uma abordagem psicoterapêutica que utilizasse também como recursos de técnica o brincar com o próprio corpo. E assim, na minha dissertação de mestrado, O Corpo Lúdico, sua utilização na psicoterapia infantil de orientação junguiana, que foi defendida em 1986 no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo, eu procurei sistematizar essa proposta. Acho que consegui. Esse trabalho apenas foi possível, entretanto, pelos incentivos que foram muito importantes para mim da professora doutora Matilde Neder, membro titular da Academia Paulista de Psicologia, minha orientadora no mestrado, que me deu coragem para escrever sobre o que eu fazia na prática clínica. Muito me foram úteis também nessa época os ensinamentos do professor Dr. Peto Sándor, que desde o início dos anos 70 vinha com suas traduções das publicações originais de Jung e Neumann, ensinando quem era a criança do ponto de vista junguiano. Eu devo à generosidade e à sabedoria do professor Dr. Peto Sándor a compreensão da criança em sua integração psicofísica, à luz da psicologia analítica. A criança do Dr. Sándor, a criança de Jung, foi a criança que eu aprendi a lidar. Acredito ter conseguido com a dissertação de mestrado uma síntese, a possibilidade de uma psicoterapia infantil de orientação junguiana que incluísse o considerar do corpo na sua fenomenologia e no seu simbolismo. Nesse período, já era do meu interesse os estudos sobre o autismo infantil,
uma vez que muitas das crianças que me eram encaminhadas por serem portadoras de distúrbios psicomotores eram autistas, o diagnóstico era errado. Passou a ser também minha preocupação a necessidade do psicodiagnóstico mais preciso em crianças bem pequenininhas. Em 1987, fui convidada pelo professor Dr. Raimundo Mano Vieira para realizar o doutorado no curso de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana da Escola Paulista de Medicina. A participação em uma equipe multidisciplinar do Ambulatório de Distúrbios de Comunicação do Hospital São Paulo me permitiu desenvolver estudos e pesquisas a respeito do diagnóstico diferencial de crianças que apresentavam como sintomas distúrbios da comunicação, distúrbios sérios, mas cujas etiologias eram muito diferentes. Eu obtive o título de doutora em distúrbios da comunicação humana em junho de 1992, ao defender a tese chamada Psicose e Neurose em Crianças, estudo quantitativo do desenvolvimento motor e psicológico. Em julho de 1988, durante o doutorado ainda, em função das pesquisas que estavam em andamento, fui convidada pelo Conselho Britânico para integrar um grupo de pesquisadores brasileiros que viajaria a Londres para conhecer as pesquisas mais recentes sobre o autismo infantil. A indicação do meu nome para o convite foi feita pelo professor Dr. José Salomão Schwartzman, a quem devo muito do meu conhecimento sobre crianças. Ele é um precioso amigo. Nessa mesma época, fui convidada pelo psiquiatra Dr. Raymond Rosenberg para participar do GEPAP. O GEPAP é o Grupo de Estudos sobre Autismo e Outras Psicoses Infantis. Era um grupo multidisciplinar, composto por profissionais interessados em pesquisar e estudar essas patologias e interessados também na divulgação das descobertas mais recentes que poderiam ser úteis para as associações de pais e profissionais que atendem diretamente pessoas acometidas do transtorno global do desenvolvimento. Foi uma época muito boa, foi uma época de muita troca de informação, nos encontros do grupo em São Paulo e nos cursos programados em outras capitais do país. Foi também por meio do GEPAP que eu pude entrar em contato com pesquisadores de renome sobre o autismo, de países como a Suécia, com o Dr. Christoph Gilbert, Inglaterra, com a doutora Uta Fritz e o Dr. Simon Baron-Cohen e a doutora Francesca Rapé, e Estados Unidos, com o Dr. Amir Klin. Também, nesses anos, eu conheci as mães fundadoras da AMA, Associação de Amigos do Autista, e por meio delas entrei em contato com a ABRA, Associação Brasileira de Autismo. Pude colaborar com essas associações, participando da organização de encontros anuais e de congressos. O atendimento na clínica de crianças, adolescentes e adultos com autismo, especialmente com aqueles autistas diagnosticados com a síndrome de Asperger ou autismo de alto funcionamento, trouxe uma experiência inestimável. Foram esses pacientes e essas famílias que me tornaram uma psicóloga especializada em autismo. Interessando-me mais especificamente por ensinar a metodologia do psicodiagnóstico, principalmente do diagnóstico diferencial em crianças bem jovens, em bebês, passei a trabalhar em 1992 com alunos dos últimos períodos do curso de graduação em psicologia da PUC e a trabalhar como supervisora da clínica psicológica. Quando fui aceita, em julho de 1993, como candidata analista pela SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, eu sabia que no fim do curso, ao apresentar a monografia de conclusão, eu escreveria sobre autismo. Tive como orientador o Dr. Carlos Baiton. Muito me auxiliaram também para escrever essa monografia a doutora Iraci Galiás e a doutora Maria Zélia Alvarenga. Sou muito grata à SBPA pelos anos de estudo que me propiciaram e pela autoridade que me conferiu ao aceitarem a monografia sobre o processo de individuação no autismo.
Esse trabalho constituiu para mim o espaço e autorização para propor uma hipótese junguiana sobre a psicodinâmica no autismo. Para mim, o autismo é uma área privilegiada de pesquisa. Para capacitar-me a essa área de pesquisa, eu precisei entrar nova e profundamente no estudo do desenvolvimento humano. O autismo é hoje definido como um distúrbio do desenvolvimento. Essa definição é diferente da definição de décadas atrás. O autismo é considerado como presente desde o início da vida e os sintomas expressam o funcionamento atípico de um sistema nervoso alterado. Para compreender como ocorre esse funcionamento atípico, precisei estudar os novos achados das neurociências, para entender como hoje se acredita que se desenvolve o ser humano dito normal. Ao estudar os fatores de risco no desenvolvimento, eu me deparei com os estudos que vêm sendo feitos nas últimas décadas sobre os fatores de proteção no desenvolvimento. Em meados dos anos 90, aprendi com analistas junguianos no Uruguai o conceito de resiliência, conceito desconhecido para nós brasileiros até então. A resiliência é definida nas ciências humanas como a capacidade para superar e crescer com a adversidade. Os estudos que pude fazer a respeito do construto resiliência e de suas aplicações remeteram-me diretamente às famílias dos meus pacientes autistas. Nenhuma patologia pode causar tanto estresse e adversidade na vida de mães, pais e irmãos como parece ser no caso do autismo. Em 2002, quando comecei a dar aulas de orientação no programa de estudos pós-graduados em psicologia clínica da PUC, no núcleo de psicossomática e psicologia hospitalar, e depois também no núcleo de estudos junguianos, passei a pertencer a duas linhas de pesquisas do programa: Fundamentos em Psicologia Clínica e Orientações Contemporâneas em Psicologia Clínica. E são nessas duas linhas de pesquisa que eu desenvolvo meus projetos. Os projetos de pesquisa relacionados ao autismo infantil permitem contatos proveitosos com os programas de pós-graduação de outras universidades, a USP, a Unifesp, o Mackenzie em São Paulo e a Universidade de Brasília. Os projetos de pesquisa, que têm por tema resiliência, me levaram a dar aulas como professora convidada no curso de Administração de Recursos Humanos do Programa de Educação Continuada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Esse curso é dirigido a executivos de recursos humanos e aborda questões como motivação, resiliência, estresse, trabalho em equipe, liderança, entre outros temas. São os temas das neurociências, entretanto, das novas pesquisas sobre observação de bebês, das teorias sobre a gênese das representações mentais, dos estudos sobre fatores de risco, fatores de proteção e fatores de resiliência que tenho preparado para meus alunos da pós-graduação. Desde 2005, também venho escrevendo uma coluna mensal Família, do site Via Estelar da UOL, que visa orientação aos pais frente aos desafios que na nossa época esses pais têm na educação de seus filhos. É a forma que eu encontro de atingir e auxiliar um maior número de famílias. E assim, em 2004, eu tive a grata surpresa de ser indicada para disputar uma cadeira da Academia Paulista de Psicologia. Essa indicação foi feita pela professora doutora Yolanda Forghieri e pela professora doutora Matilde Neder. Na academia, o aspecto que me fascina e que me fascina muito na psicologia é o legado que cada geração de psicólogos pode deixar para a outra. E ciente de que a ciência é uma atividade colaborativa entre várias gerações, sei que a academia cumpre os papéis de guardiã do que foi produzido e de propulsora do que está sendo elaborado na psicologia. A psicologia é, sem dúvida, uma obra em permanente crescimento, mas sempre apoiada no conhecimento que cada geração vai agregando a ela.
Nesse sentido, eu me sinto muito honrada de ter como patrono da cadeira número 39 que ocupo o professor Dr. Antônio Miguel Leão Bruno, que tanto contribuiu para o desenvolvimento da psicologia. O Dr. Leão Bruno formou-se em medicina na primeira turma da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e tornou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ele desenvolveu inúmeras pesquisas de âmbito científico em diversas áreas, como direito constitucional, direito criminal, direito social, medicina legal, medicina social, psicodiagnóstico, tornando-se um dos precursores e membro fundador e presidente da Sociedade de Rocha de São Paulo. A cadeira que ocupa, a cadeira 39, foi ocupada até recentemente pelo professor Dr. Augustinho Minicucci. Ele era licenciado em Letras Neolatinas e em Pedagogia e foi doutor em Educação e livre docente em Psicologia. Seus livros e testes de psicologia somam mais de 50, salientando-se por sua profundidade e originalidade, as obras Dinâmica de Grupo, Teorias e Sistemas e Técnicas de Trabalho em Grupo. Finalizando, eu gostaria muito de transmitir aos que se iniciam nessa difícil tarefa de tentar compreender a mente humana, aos estudantes, a necessidade da constante atualização. As teorias da psicologia não podem de forma alguma ser encaradas como dogmas. Nossas teorias, postuladas há mais de um século, não são imutáveis e nem eternas. Nós vivemos num mundo nomeado pós-moderno ou hipermoderno por alguns, em uma sociedade que possui um sistema de valores, princípios, normas e regras muito diferentes de décadas atrás. O homem da nossa era é um indivíduo que possui um perfil diferente consigo próprio, com o outro, com o mundo e com o tempo. Quem é esse homem hoje? É preciso que se adote uma postura de valorização da pesquisa científica, pois são os achados da ciência que irão permitir a segurança na atuação prática na psicologia.